Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, com mais uma oração da noite, e hoje, para a nossa devocional, eu quero deixar com os irmãos capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14. E diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Em nossa última devocional, aqui na nossa oração da noite, nós concluímos a primeira parte desse capítulo 7. E nesta primeira parte, Jesus então tratou de três advertências, de três problemas, de três perigos que podem causar danos aos relacionamentos horizontais e também ao relacionamento vertical, nosso relacionamento com o Pai Celestial. A saber, o perigo dos julgamentos temerários, não devemos julgar os outros, o perigo da falta de discernimento, devemos agir com discernimento em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na propagação do Evangelho, versículo 6, e também o perigo da falta de confiança, da falta de persistência na oração, versículo 7 até o versículo 11. E como nós vimos, estas advertências, elas convergem para o versículo 12, a chamada regra de ouro. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Versículo 12. Agora, na segunda parte desse capítulo 7, aqui do Sermão do Monte, Jesus fala então das decisões de seus discípulos. Visto que o estilo de vida que ele estava propondo para eles era altamente comunitário, relacional e, portanto, exigiria muitas decisões e essas decisões teriam que ser decisões sábias. Nesta segunda parte, nós temos três sessões, Em todas elas, Jesus trata então dessas decisões. Aqui, na primeira sessão, nós podemos ver Jesus falando de duas estradas e duas portas. Moisés, amando de Deus, falando ao povo já no final da sua vida, ele chama a atenção do povo e diz assim: vê que proponho hoje vida e o bem, morte e o mal. Escolhei, pois, a vida para que vivais, tu e a tua descendência, pois disto depende a tua vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 20. Josué, também no final da vida, chamando o povo para a renovação da aliança, ele diz: escolhei hoje a quem servais. E ele termina dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Da mesma maneira, Jeremias, chamando a atenção do povo de Judá, em nome de Deus, ele diz: assim diz o Senhor, eis que ponho hoje diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias 21, 8. E o salmista, no Salmo de número 1, Salmo 1, ele fala do caminho dos justos e do caminho dos ímpios, dos pecadores, e o final de cada um deles. Portanto, esta linguagem de dois caminhos era muito comum para os judeus nos tempos de Jesus. E aqui Jesus então pinta um quadro maravilhoso, bastante claro e simples. Se não, vejamos, ele fala aqui de dois caminhos, ele fala de duas multidões, ele fala de duas portas, de dois destinos. A construção gramatical destes dois versículos, o 13 e o 14, permite dois entendimentos. Primeiro, o entendimento de duas portas distintas, dando acesso a dois caminhos diferentes. Segundo, dois caminhos distintos, conduzindo multidões a duas portas diferentes, que dão acesso a dois destinos distintos e também eternos. Particularmente, eu fico com essa segunda possibilidade, por entender que a aplicação do texto parece ser que cada um dos dois caminhos leva a uma porta que acessa a um destino eterno, ou seja, céu e inferno. Vamos analisar então essas metáforas. O caminho espaçoso
palavra que também pode ser traduzida por amplo, né? Que acomoda multidões e também as bagagens dessas multidões. Ok? Ou seja, a bagagem aqui pode significar aquilo que satisfaz o coração da multidão. Segundo, o caminho apertado. A palavra apertado que aparece aqui significa comprimido, deriva-se do termo tribulação e quase sempre tem referência com perseguição. Assim, Jesus está dizendo que o caminho do discipulado é apertado, ou seja, é restritivo, é o caminho da perseguição, da oposição. Em outras palavras, é o caminho da angústia. É isto que nós podemos ver em Atos capítulo 14, versículo 22. Na primeira viagem missionária, lá na região da Ásia Menor, em Listra, depois de ter sido apedrejado, os discípulos, as pessoas que estavam com o apóstolo Paulo e Barnabé naquela viagem, estavam um pouco atordoados e para consolá-los, o apóstolo Paulo diz então a eles, mostrando que através de muitas tribulações, não importa, nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. Então, o caminho apertado conduz à porta estreita. A porta estreita aqui é claramente restritiva, não permite a entrada de nada que Jesus proíbe e de ninguém que não foi por ele chamado. É isto que está lá em João capítulo 10, verso 9, quando o próprio Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Né? Por ser estreita e acessada por um caminho apertado, esta porta é muitas vezes ignorada e ela não é nada atrativa. Por outro lado, nós temos o caminho espaçoso, amplo, que conduz à porta larga, que parece muito mais convidativa, mais atraente. Todavia, vale salientar que os dois caminhos não são um fim em si mesmo. Cada um deles, e preste atenção nisso, cada um deles leva a um destino permanente. O caminho apertado leva à vida, ou seja, ao reino consumado. O caminho amplo leva à perdição. A palavra perdição que aparece aí no texto, embora possa ser usada também para ruína, para falência, na realidade ela tem um sentido mais amplo. Ela aponta para a condenação eterna no inferno, para a perdição final, definitiva, para a segunda morte, a morte eterna. É isso que está lá em Mateus capítulo 25, verso 34 e 46, em João capítulo 17, verso 12, Romanos capítulo 9, verso 22 e também Filipenses capítulo 1, verso 28. E conforme disse Jesus, infelizmente, são muitos os que andam por esse caminho e acessam esta porta. É esta a decisão que Jesus põe diante dos homens nesta passagem. Há dois caminhos que levam a duas portas que acessam a dois destinos. E, portanto, para encerrar, eu gostaria apenas de fazer dois destaques. Embora eu creia que o caminho conduz à porta, para os que verdadeiramente nasceram de novo, a entrada por essa porta não será apenas escatológica. Eles já passaram por essa porta, pela porta que é Jesus. E isso nós chamamos de escatologia realizada. Em outras palavras, embora o caminho apertado nos leva à porta de entrada no reino consumado, né? Por outro lado, somente acessamos o caminho do discipulado por meio de Jesus. Segundo, esta serve especialmente para os mais jovens e para aqueles que estão muito preocupados com o politicamente correto. No reino de Cristo, decisões democráticas nem sempre determinam a verdade e a justiça. No reino de Cristo, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Na maioria das vezes, não serve como referência para o cristão tomar decisões, visto que a maioria segue pelo caminho espaçoso. Assim, nós não devemos buscar a verdade apelando para a opinião da maioria. É isto que está lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 2.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe e que nós possamos tomar as decisões certas. Deus esteja contigo e com toda a sua casa até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.